Eu cresci com uma compulsão que só depois de muitos anos, de muita autoanálise pessoal, eu nunca fui analisado por nenhum terapeuta, nenhum psicólogo, de linha nenhuma. Eu tenho sido o meu analista em Cristo, no Espírito Santo e no Evangelho, sem medo de me encarar, de olhar a verdade, de me enxergar em qualquer perspectiva. Eu fui desenvolvendo a percepção de porquê. Que com 2 anos e meio parecia que se eu não me entregasse com avidez ao sexo, 2 anos e meio. 2 anos e meio. 2 anos e meio. Alguma coisa estava faltando. Eu ia para debaixo da mesa da sala da minha casa, onde a minha mãe reunia aquelas amigas jovens com coxas grossas, e eu ficava ali igual um cachorrinho, tentando sentir o cheiro do muco vaginal das mulheres. Para uma criança de 2 anos, tudo é permitido. É um cachorrinho embaixo da mesa, né? E eu ali, ninguém sabia que... Eu disse, que coisa cheirosa. Meu Deus, como mulher cheirosa. E eu ficava ali e ninguém sabia que eu era assim. Com 5 anos, na minha família, contrataram uma babá para o meu irmão, 3 anos mais novo do que eu. E eu já tinha 5. Mas eu era um garoto tão assim, como se dizia antigamente, peralta, ávido, moleque, sacana. Eu jogava bola já muito bem, desde 5 para 6 anos de idade. Eu fiquei habilidosíssimo em tudo que eu fazia com a bola. Comecei a aprender a lutar com meu tio, tinha aprendido defesa pessoal com os Gracie na Bahia, e começou a ensinar para mim, para um primo meu. E a gente lutava todo fim de semana, só não valia soco. O resto, tapa de mão aberta, chute, agarração. Tudo que diz respeito à defesa pessoal do jiu-jitsu eu fui aprendendo criança. Mas, ao mesmo tempo, eu pegava as menininhas que iam lá para o sítio do meu pai, que era um homem muito rico, era o advogado com a maior banca advocatícia do Amazonas, e também se tornou industrial, um homem milionário. Então, muita gente ia para o nosso sítio, que era considerado o melhor sítio do estado. E aquelas menininhas de 5, 6, 7 anos, eu botava todo mundo dentro daquela boia de pneu de carro. Eu ia na frente, as garotinhas agarradas atrás de mim, e eu com a mãozinha passando lá para sentir a maciez. A maciez daquele elemento vaginal tão puro, mas eu achava aquilo de uma coisa incomparável na face da terra. Aí a babá do meu irmão, percebendo que eu não era um garoto dentro da curva, começou... Para dizer o mínimo. É, o mínimo. O papai saía para o cinema quase toda noite com a minha mãe e me deixava com ela. E ela tinha 15 anos. Amazonenses, as amazônidas são ávidas. Tem essa fama e são mesmo. Você paquerar no Amazonas é quase redundância, é piracema, elas pulam dentro do barco. Então, nunca fiz esforço. Era só um processo de seleção. Aí ela começou a chegar, me cheirar, me beijar, não sei. Eu fui dizendo, vem, que coisa gostosa, faz mais, faz mais, faz mais. E nós ficamos nessa 2 anos. Quando eu tinha 7 anos, eu já tinha toda a noção e o processo do significado do que era uma relação sexual. E eu comecei a ter os meus primeiros prazeres, orgasmos secos, antes de eu atingir os meus 11 anos para produzir ejaculação molhada. Mas eu tinha um prazer seco, que era totalmente arrebatador, e no qual eu fui ficando viciado. E eu queria mulher aonde quer que eu pudesse encontrar. E até as mais velhas começaram a perceber que eu era um menino totalmente ávido e se expunham a mim, me chamavam. E eu brinquei muito e pratiquei muito sexo amazônida nas árvores, nas florestas, dentro dos igarapés, escondido atrás dos lugares. Quando eu mudei para o Rio por causa do golpe militar de 64, eu encontrei os meninos da minha idade, todos infantes Dom Henriques, todos bobos. Eu já estava noutra.
E aí eu não podia ver uma empregada mais jovem que eu já ia dizendo, escuta, você não quer não, eu sei tudo que você gosta. E aquela coisa, tinha uma avidez em mim terrível, que foi se desenvolvendo em todas as demais áreas. Tá. Aí eu joguei bola antes de todo mundo, eu fiz tudo antes de todo mundo, e havia uma precocidade completamente anômala na minha vida, e meu pai era o grande provocador intelectual da minha vida, porque ele não me deixava ser óbvio. Ele dizia alguma coisa e eu dizia, me explica. Ele dizia, raciocínio. Se você esgotar todo o seu raciocínio e não concluir, eu te explico. Mas antes disso, não. Pense. Então eu fui induzido a pensar desde 4, 5 anos de idade. E eu comecei a desenvolver o meu raciocínio com muita precocidade e meu pai nunca me poupou. Eu fechava uma conclusão, ele propunha outra. Eu entendia uma coisa, ele propunha outra. Ele dizia, você não precisa ter limites, a tua mente pode se desenvolver, o teu cérebro pode se expandir, a tua intuição é ilimitada, você só não tem que estabelecer telhados para você. E foi assim que eu fui vivendo. Quando eu entrei na adolescência, eu estava velho. Então, os meus amigos que começaram a ter as primeiras experiências sexuais com 18, 20 anos, já eram todos uns bobos para mim, eu estava noutra. Com 14 anos, as minhas namoradas, ou as meninas com quem eu ficava, tinham 18, 19, 20, gostavam de mim. Se você é um sacana, seu safado, vem para cá. E aí, enfim, eu não tô dizendo isso como nenhuma descrição demonstrativa ou nenhuma manifestação de qualquer vanglória. Eu só estou contando... É um processo anamnético, anamnético. De descobrir o que te formou. De quem eu sou. De quem é. Como você começou perguntando sobre música e cultura, eu estou falando de um dos aspectos mais viscerais da minha existência. Que, assim, é a tradução, a personificação do Eros platônico. Né? Eu estou ouvindo você contar essas coisas e, assim, eu estou... admirado e compreendendo, porque assim, eu também fui precoce, não tão ávido assim, talvez, mas eu fui muito, assim, 7, 6 anos, eu lembro que eu nasci em Guarulhos, aqui no município de São Paulo, e nós moramos em Guarulhos até os meus 9 anos. E assim... Quanto mais para o interior, mais facilidade. Pois é, não é assim. E eu desaparecia pelas construções, assim, com uma vizinha que morava na rua do lado de casa. E tinha uma família de meninas, que só eram meninas, acho que eram 4 ou 5 meninas. E assim, ali. Era um deleite, né? E eu tinha essa idade, 7 anos, 6, 8. Então, assim, eu me lembro, assim, esses dias eu estava na casa da minha mãe e eu estava contando essas coisas lá. Que às vezes minha mãe ficava... Eu de dentro da construção, ouvindo minha mãe gritar meu nome. Paulo! Paulo! E eu lá com a menina, falei, minha mãe tá chamando, tá? 7 anos. Assim, e outro, ninguém me explicou nada. Não sei como, assim, sei lá, coisa da natureza, mas enfim... Então, essas coisas, eu também... Eu tenho muita pena cedo, de quem não faz a viagem de volta para poder chegar à gênese do seu próprio ser. É isso. São pessoas que, em geral, não se conhecem nunca, vivem conflituadas sem saber porquê, não nomeiam as suas pulsões, precisam contratar profissionais que, às vezes... ficam pegando o teu dinheiro para ficar 15, 20 anos num repeteco que não conclui nada. Nunca. E eu fui concluindo por mim mesmo a vida inteira. Por exemplo, briga. Eu aprendi a brigar desde criança. Então, quando eu cheguei em Copacabana, que com aquele sotaque amazonense, um sotaque bem diferente do carioca, aí o pessoal fazia pouco do meu sotaque. Meu nome é Caio. Hoje em dia tem muitos Caios, inclusive Caios Fábios tem centenas e milhares que foram dados porque os pais me amavam e botaram meu nome nos filhos.
Mas naquele tempo eu fazia parte de uns 3 ou 4 Caios no Brasil. Não era um nome comum, Não, né? era um nome latim de imperadores romanos. E o pessoal não sabia nem o significado do nome, que significa alegria e bordão. E também o significado de que quando dois romanos casavam, a declaração final do casamento era ubi tu Caio, ubi ego Caia. A mulher dizia, aonde tu fores chamado Caio, ou seja, feliz, ali eu também serei chamada de feliz. Eu aprendi que o meu significado era esse. E meu pai dizia, é felicidade, mas é bordão também, meu filho, é bordão. Então, você tem que aprender a se defender sempre. Quando eu cheguei na classe de aula no grupo escolar São Tomás de Aquino, no Leme, em Copacabana, que chamaram-me pelo nome no primeiro dia, Caio. Aí eu falei com sotaque amazonense, presente, professora. Aí a turma toda, kkkk, eu fiquei olhando para a garotada, quem é que tinha rido. Quando saiu no intervalo, eu olhei assim e falei... Caio, achou engraçado? O cara, achei, dei logo uma no meio dos córneos, o cara rodando escada abaixo, já fui pegando todo mundo. Tem mais alguém que achou meu nome engraçado? Pronto, acabou a história inteira. E a vida inteira foi assim. Então, eu fui uma pessoa que passei pela vida sem medo, sem temor, sem reações de covardia, nunca tive medo de nada, nem de ninguém, nem de coisa alguma. E quando eu conheci a transcendência do Evangelho, aí acabou o medo de morrer. E aí pronto, eu me tornei um ser que estava para além do medo, do temor e de qualquer outra coisa.